Eu sou Jéssica Nascimento e este é o programa O Assunto é Gestão. Toda semana estamos na TV e na rádio universitária apresentando diversas ações da Universidade Federal de Roraima. Como medida de proteção contra a Covid-19, continuamos realizando nossas gravações de forma remota. A UFRR promoveu entre os dias 26 e 30 de julho a Conferência das Licenciaturas da UFRR 2021. Realizada de forma remota, a atividade discutiu a Resolução 02 de 2019 do Conselho Nacional de Educação. Para explicar do que se trata esse documento e falar sobre os resultados da conferência, hoje vamos conversar com o professor Edson Oyama, da comissão organizadora. Olá, professor Edson, seja bem-vindo ao Assunto é Gestão. Olá, obrigado. Agradecemos sua participação, professor. Antes de tudo, para a gente começar, qual é o foco dessa resolução 02 de 2019 e por que foi necessário convocar a comunidade acadêmica para discutir o seu conteúdo? Os cursos de graduação, os cursos da educação superior, todos eles seguem uma normativa, normativas gerais que tocam a totalidade da educação superior, e normativas específicas que tratam de cursos específicos. Então, por exemplo, curso de física, né? Então, o curso de física, ele tem as suas normativas específicas, que são as diretrizes do curso de física, e assim sucessivamente para todo e quaisquer cursos que tenham no Brasil. E existem algumas normativas que são mais genéricas, que tocam, por exemplo, a um bloco de cursos. Então, no caso, a Resolução 02 de 2019, ela trata exatamente disso, ela trata da normativa a respeito dos cursos de licenciatura, dos cursos de formação de professores. Então, todos os cursos que formam professores, são os cursos de licenciatura, eles vão seguir uma normativa comum, que no caso é a 02 de 2019, a partir de dezembro de 2019, e o órgão de Estado ou do MEC, vinculado ao MEC, responsável por elaborar e por publicar e tornar legais, dar legalidade a essas normativas, essas leis, é o Conselho Nacional de Educação. E qual foi o objetivo de convocar a comunidade acadêmica para discutir essa normativa? Desculpa, só uma pequena correção, viu, Jéssica, que eu disse lei, mas no final das contas, ela, a rigor, não seria lei, porque a lei ordinária, ela passa pelo Congresso Nacional e etc., né? Mas, no caso, essas resoluções que são exaradas, publicadas pelo Conselho Nacional de Educação, elas têm o mesmo nível, têm a mesma, eu diria assim, abrangência e importância que as leis ordinárias, tá? Desculpa, você pode repetir só? Sobre convocar a comunidade acadêmica para discutir o conteúdo dessa normativa, né? Qual a necessidade de realizar esse evento? Eu acho fundamental, né? Porque é o tipo de documento e é o tipo de lei que tem tem implicações e tem consequências e tem um impacto muito grande na comunidade acadêmica em geral e na sociedade. Por quê? Desculpa. Porque, veja bem, quando uma resolução como essa ela é publicada, o que acontece? Ela tem força de lei, né, como eu disse. Então, ela tem que ser aplicada e ela tem que ser implementada e ela tem que ser seguida por todas as instituições de ensino superior, no caso, que tem formação de professores. Então, veja bem, é como se fosse uma cascata, é como se fosse eu diria assim, uma coisa em rede. Então, as instituições de ensino superior, elas têm que seguir a normativa. E aí, eles vão formar professores de acordo com essa resolução. Isso vai impactar nos egressos, em quem vai se formar como professor. E aí depois, futuramente, esses professores que vão ser formados de acordo com essa resolução, eles vão formar os seus alunos, né? E esses alunos, consequentemente, vão ter, esses professores, esses alunos têm inserção, participam da vida social em geral, e, consequentemente, como professores e como alunos, eles têm as suas inserções e seus relacionamentos em relação à totalidade da sociedade. Então, por isso que é importante que
tanto os alunos quanto professores, a universidade como um todo, e comunidade, sociedade em geral, discutam, tenham informações, saibam do que se trata, porque isso vai afetar diretamente a vida dessas pessoas em curto, médio e longo prazo, porque tem todas essas implicações que eu diria que são, como eu disse, né, em rede, encadeadas. E, professor, a conferência da UFRR ela foi dividida em 3 tipos de eventos associados: as sessões plenárias temáticas, os grupos focais e as sessões plenárias para elaboração e aprovação do relatório final. Queria que você explicasse como cada atividade foi realizada e o objetivo delas. Sim. Antes de falar propriamente da conferência, eu vou explicar para você, para o público, o ouvinte que está nos assistindo, como é que foi o processo anterior ainda, né? Porque, na minha interpretação, a conferência foi o resultado de um processo que já vinha acontecendo anteriormente. Então, eu só vou resgatar um pouco, vou voltar um pouquinho no tempo, resgatar um pouquinho o processo, até chegar na conferência e depois explicar mais detalhadamente cada etapa, ou cada evento, ou cada atividade que aconteceu durante a conferência, tá? Veja bem, eu disse que todos os cursos de graduação, eles seguem uma normativa, que provém do Conselho Nacional de Educação. Antes da Resolução 02/2019, desculpa, já vigorava uma outra resolução, que é 02/2015. Então, os cursos de graduação, uma boa parte, alguns sim, outros não, porque alguns ainda não tinham se adequado às diretrizes da 02/2015, estavam funcionando normalmente, tá? Como eu disse, alguns já tinham se adequado, já tinham implementado as suas mudanças nos seus PPCs, ou seus projetos pedagógicos de curso, e outros não. Mas, enfim, o que estava vigorando é 02/2015. Começou-se uma discussão, eu diria, por volta de 2018, 2019, a respeito de mudanças na política de formação de professores. E aí se aventou a possibilidade aliás, já estava em curso uma discussão e uma análise, ou uma possibilidade de elaboração de uma outra resolução que substituísse a 02/2015. Além disso, também, não sei se todos lembram, também já estava em mudança uma série de coisas. Então, nós estávamos numa fase já de campanha eleitoral para a eleição de 2018, 2016, né, na minha interpretação, né, depois da destituição da Dilma Rousseff, houve uma série de mudanças, inclusive mudanças no MEC, no Conselho Nacional de Educação. Então, já tinha toda uma conjuntura. E soma-se a isso a possibilidade, ou já a discussão e elaboração de uma outra resolução. No caldo de toda essa situação, a Pró-Reitoria provocou os NDR, que são os núcleos docentes estruturantes dos cursos, que eu diria, é um órgão interno da universidade que trabalha com a elaboração dos PPCs de cursos. Então, a PROEG provocou os NDEs para a gente começar a discutir e pensar numa resolução que estava em elaboração. De fato, isso aconteceu, e aí a PROEG começou a discutir esses conteúdos dessa resolução. Todos os projetos, todos os PPCs que estavam sendo elaborados ou iam ser implementados de acordo com a 02/2015, eles foram barrados, e aí começou a se pensar dentro de uma perspectiva de uma elaboração de uma nova resolução, que foi a 02/2019. E aí se passou um período discutindo, analisando, pensando a resolução 02/2019, e pensou-se na elaboração, na realização de uma conferência. Isso, salvo engano, foi início de 2020, alguma coisa assim, final de 2019. A memória já começa a falhar, mas foi mais ou menos nesse período.
Foi aí que se montou uma comissão organizadora, né, da qual eu fazia parte, para preparar, planejar a realização da conferência. Então, essa comissão começou a trabalhar. Eu não lembro mais exatamente quando que foi o período, de novo, a memória está falhando, né? Mas foi final de 2020, início de 2021, eu acho que foi mais ou menos a partir de abril ou março, abril, que nós começamos a trabalhar na preparação. E aí, essa comissão que responsável pela realização, né, planejamento e realização da conferência, agregou vários colegas de outras licenciaturas. Então, nós tivemos colegas da Química, tivemos colegas da Física, tivemos colegas da Letras, licenciatura Intercultural, colegas de outras instituições, o IFE, colegas do Insiquirã, colegas do Leducar. Desculpem se eu não estou citando todos, mas tivemos vários colegas de outras licenciaturas. Então, essa comissão começou a se reunir e começou a preparar o planejamento e a realização da conferência, que iria acontecer em julho de 2021. Né? Interessante esse resgate que o senhor faz, porque demonstra que não é um evento assim, que é um evento pensado, né? Um evento trabalhado, é um evento que é bastante organizado e pensado em cima das diretrizes da educação, porque a educação realmente, embora esteja um pouco deixada de lado ultimamente em questões políticas, ela é uma questão fundamental para o nosso país, e é através dela que a gente vai conseguir fazer essas mudanças para desenvolvimento do país, né? Então, a partir de todo esse trabalho que vocês realizaram para realizar essa conferência, todo esse resgate que o senhor mostrou aí, histórico, né, da comissão, foi realizada, então, a conferência esse ano, no final de julho, e aí, então, queria que o senhor explicasse como foram essas atividades que foram desenvolvidas durante a conferência. Sim, foram, como você mesma disse, né, tinham sessões plenárias, tinham os grupos focais e teve a plenária final. Qual foi o que nós pensamos? Nós pensamos assim, tinham 3 grandes temas para lidar ou para trabalhar, para discutir a resolução. Um deles eram temas eram aspectos mais amplos, seriam as questões conjunturais, os fundamentos conceituais da resolução. O outro era uma questão de como a resolução impactaria os cursos de licenciatura de uma forma geral. E o outro eixo de discussão era a questão de como isso impactaria cursos específicos. Então, como os cursos estavam vendo os impactos da resolução, especificamente em cada realidade para cada curso. Por exemplo, o curso de pedagogia, o curso de letras, o curso de química, o curso, enfim, né? Então, esses foram os 3 principais eixos. E para cada eixo tinha uma plenária correspondente. Então, em cada eixo se discutia um dia, cada dia se discutia numa plenária cada um desses eixos. E aí foram convidados pessoas que já estavam discutindo, que nós sabíamos que tinham conhecimento, poderiam trazer contribuições para cada um desses eixos, e para cada dia, para cada plenária, foram convidadas pessoas. No primeiro dia foram convidados a professora Ana Lúcia, aqui da UFRR, né, do curso de Ciências Humanas, Ciências Sociais, e a professora Lucília, que eu não me lembro o sobrenome, da ANFOP, né, Associação para a Formação de Professores. E aí elas fizeram as suas colocações. No segundo dia foi a professora Leila, aliás, desculpe, enfim, agora de novo a memória falhou, mas a professora Leila, e no terceiro dia foram apresentadas, no segundo dia falaram o pró-reitor, e outros colegas, mais com uma perspectiva mais, eu diria, interna. E no terceiro dia falou a professora Leila, que é a secretária estadual de Educação, né? E para cada dia, depois das plenárias, tinha os grupos focais. O que eram os grupos focais? Os grupos focais eram
componentes ou pessoas que participam das licenciaturas e que iriam discutir o que foi discutido, que iriam estudar o que foi discutido no dia anterior, apresentado nas plenárias, para ver questões específicas ou dúvidas ou algo que precisava ser refeito ou ser pensado. E no último dia, na plenária final, era um momento de síntese. Então, se formou um GT, um grupo para elaborar um relatório final, a partir de tudo que tinha sido discutido e estudado ao longo dos dias e nos grupos focais, para sintetizar, elaborar um relatório final, e isso passaria pelo crivo de uma plenária final, que foi na sexta-feira à noite, sintetizando, colhendo e organizando o material, resultado de todas essas discussões. E, professor, como foi a participação da comunidade acadêmica? Ficou dentro do esperado, tanto em quantidade como em qualidade das intervenções e colaborações? Olha, eu acho que dentro da realidade do que nós temos na UFRR, eu acho que houve uma participação muito boa, viu? Considerando o contexto de pandemia. Sim, eu achei, tanto em termos de colegas, né, das licenciaturas em geral, quanto em termos da comunidade acadêmica, de alunos, né, estudantes. Eu só achei, claro, mas isso faz parte da própria cultura, né, das características da universidade, do nosso estado e também da condição de pandemia, que houve muito pouca participação de pessoas externas à universidade. Mas internamente, a UFRR, eu acho que a participação foi muito interessante, eu acho que provocou muita discussão, muita reflexão, né? Assim, eu acho que principalmente informou, né, as pessoas a respeito do objeto, mas que era a Resolução 02/2019, mas extrapolou muito a discussão especificamente da resolução, né? Eu me senti satisfeito, eu acho que houve uma participação bem significativa. Que bom. Este é o programa O Assunto é Gestão. Hoje estamos conversando com o professor Edson Oyama, que é integrante da comissão organizadora da Conferência das Licenciaturas da UFRR 2021. Siga a UFRR nas redes sociais e fique por dentro de tudo que ocorre em nossa instituição. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube, sempre como UFRR Oficial. A gente vai a um breve intervalo e volta daqui a pouco. Voltamos com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM, às 10 horas de toda quinta-feira, com reprise aos sábados, às 11 horas da manhã. Também estamos na TV Universitária, canal 2.1, às sextas, com reprise toda segunda, sempre às 10h30 da manhã. Conversamos hoje com o professor Edson Oyama, integrante da comissão organizadora da Conferência das Licenciaturas da UFRR 2021. Professor, no bloco passado a gente conversou um pouco sobre o que motivou a UFRR a fazer a conferência, como ela foi realizada. Agora eu queria conversar um pouco sobre os resultados, né? Quais foram os resultados atingidos, o que é que o senhor pode destacar para o nosso público? Eu acho que os resultados foram vários, né? E eu acho que, de uma forma geral, a comissão, a PROEG, a instituição como um todo, conseguiu alcançar alguns objetivos bem importantes. O primeiro deles, como eu falei anteriormente, foi uma discussão, né, e uma informação para vários colegas e para a comunidade em geral a respeito do conteúdo da 02/2019. Isso foi uma coisa, informar as pessoas do que se tratava. E outras coisas que extrapolaram o próprio conteúdo da resolução foi uma discussão, eu acho que bastante profícua, a respeito de formação de professores, a respeito de questões ligadas à educação escolar de uma forma geral. E, mais especificamente, eu acho que também teve uma discussão interessante, aliás, muito importante, né, que é uma possibilidade de criação de um comitê das licenciaturas. Eu acho que a conferência ela serviu para agregar pessoas que hoje eu acho que tem um embrião aí a respeito da criação de um comitê das licenciaturas que seria responsável por pensar e trabalhar coletivamente questões específicas e discussões das licenciaturas, dos cursos de licenciaturas na UFRR. Então, acho que esse foi um ganho muito grande.
E as questões mais específicas em relação à resolução foi que a comunidade, né, os colegas ou as pessoas que participaram da conferência chegaram à conclusão que somos contrários à implementação da 02/2019, né? E foi colocado como uma, como é que eu vou dizer assim, uma responsabilidade institucional de revogação dessa resolução, de reativação, se é que eu posso dizer assim, da 02/2015, e que os cursos de licenciatura da UFRR, eles sejam pautados não pela 02/2019, mas sim pela 02/2015. Então, eu acho que esses foram os resultados mais significativos e mais importantes, dentre eles, repetindo, essa decisão pela não implementação da 02/2019 e da sua revogação. E, professor, com esses resultados obtidos, né, na conferência, com essa decisão, quais são os próximos passos da UFRR, então? Eu acho que a primeira, algumas medidas, né, vão ter que ser tomadas. Então, uma delas, como eu disse, é essa criação de um comitê, né, das licenciaturas da UFRR para trabalhar, para discutir essa questão de como é que os PPCs dos cursos agora, qual a normativa, quais as diretrizes que eles vão seguir, que os cursos vão seguir. A segunda, do ponto de vista institucional, foi isso que eu disse, que a universidade se coloque, encampe essa proposta, ou essa decisão de não implementação da 02/2019 e venha a encampar a luta pela sua revogação, e essa luta ela implica em trabalhar em vários níveis, por exemplo, na Undifes ou outros órgãos, entidades representativas da educação pública superior, isso em nível institucional. E, internamente, os cursos começarem também a se movimentar e pensar a respeito de começar a pensar a elaboração dos seus PPCs de acordo com uma nova perspectiva que não seja a 02/2019. E, no caso, as pessoas que queiram ler os documentos que foram resultantes da conferência ou ver as discussões, que página que elas podem acessar, como elas podem ter acesso a esse conteúdo? Sim, está tudo isso disponível no canal da UFRR, no YouTube, né? O canal do YouTube da UFRR, está tudo disponível lá. É só a pessoa buscar a Conferência das Licenciaturas. O resultado final, que foi o relatório, essa comissão que se formou, né, esse grupo de pessoas que eu espero dê origem ao Comitê das Licenciaturas, ficou responsável só por sistematizar e colocar numa linguagem mais adequada, enfim, só sistematizar em formato final, né, o relatório. Isso também, posteriormente, vai ficar disponível, certamente, né, tanto na página da UFRR, quanto no canal do YouTube da UFRR. Então, quem tiver interesse, é só acessar o canal do YouTube da universidade, que vai estar tudo disponível lá futuramente, brevemente. E o nosso canal é UFRR Oficial. Basta procurar no YouTube UFRR Oficial, que você vai ter acesso a todo o material da Conferência das Licenciaturas. Professor, tem algo mais que o senhor gostaria de destacar sobre os resultados e encaminhamentos da conferência? Eu queria destacar algumas coisas de caráter um pouco mais geral, mas que tem a ver com a resolução e com a conferência, né? Agora eu vou falar um pouco mais como eu, Edson, né, pesquisador, a respeito das questões da educação escolar. Eu acho que nós estamos vivendo hoje um ataque mais brutal que a educação escolar pública, seja ela básica ou superior, está sofrendo. Desde a sua universalização, eu diria, depois da Guerra Mundial, né, uns 30, 40 anos posteriores à Segunda Guerra Mundial,
eu vejo que nunca vi um ataque assim tão brutal à educação escolar. E é um ataque, no caso, não só, eu diria, global, mas principalmente no Brasil. E esse ataque, ele não significa só essa destruição, eu acho que a palavra talvez até mais drástica, mais realista, essa destruição ela não se limita só a questões de financiamento, ou questões de condições materiais, ou do salário de professores, ou questões... são em todos os níveis, inclusive a questão dessa normativa. Então, são várias ações combinadas e orquestradas, cujo objetivo é esse. E lutar contra isso e evitar essa destruição, ela só pode acontecer dentro desses espaços de discussão e de luta e de reivindicação. Então, que a universidade se some, assim como se somou na conferência, para lutar contra isso, para garantir os nossos direitos, para garantir a educação de qualidade, pública, gratuita, laica, para todos indistintamente, né? Então, eu acho que independentemente de qualquer outra discussão, eu acho que esse tem que ser o grande motivo e a grande luta e reivindicação de todo mundo que trabalha em prol de alguma coisa, de uma sociedade melhor para nós, né? Sim, garantir uma educação com acesso cada vez maior e mais universal a todos os públicos. Sim, e de qualidade, né? E que de fato traga um desenvolvimento emocional, cognitivo, social, né? Que nos torne pessoas melhores, né? Seres humanos mais completos, seres humanos mais humanos, né? Que parece que nesse momento de mundo e de Brasil a gente está perdendo muito isso, mas eu acho que é uma fase, né? Faz parte, a humanidade já passou por vários momentos assim, nós estamos passando novamente, e nós vamos destruir isso também, nós vamos superar isso, nós vamos vencer, não tenha dúvida disso. Vamos acreditar que vai passar, né, professor? Sim, vai passar, já passamos por momentos piores, esse daí também nós vamos passar e vamos vencer e superar. Conversamos hoje com o professor Edson Oyama, que fez parte e faz ainda, porque ainda está finalizando alguns trabalhos junto à comissão organizadora da Conferência das Licenciaturas da UFRR, realizada no final de julho desse ano. Muito obrigada, professor, pela sua participação no programa O Assunto é Gestão. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, viu? Estamos sempre à disposição. E não se esqueça, nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube, basta procurar o UFRR Oficial, nos seguir e ficar por dentro de tudo que ocorre em nossa instituição. Esta edição de O Assunto é Gestão teve produção e roteiro de Edgar Borges. A apresentação é minha, Jéssica Nascimento. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau!